Cá estamos nós de volta então, precisamente para esta rubrica. Esta é a hora da minha opinião, minha, dos nossos convidados, na verdade, que é o António Nunes e a Maria da Graça. Muito boa noite aos dois. Boa Olá, boa noite, noite. também para si e para Sejam os nossos bem-vindos telespectadores. aqui ao nosso programa e hoje vamos falar do quê? Ora bem, hoje vamos falar de uma coisa, de um assunto, se não fosse tão sério, dava quase para a gente se rir. Ah, é? É verdade. Mas é um assunto demasiado sério para não levarmos a brincar, digamos assim. E vamos falar, nós já dissemos aqui algumas vezes que em Portugal deveriam de existir a separação dos tais três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. Vamos provar mais uma vez hoje que a própria forma de fazer leis vai-nos mostrar que realmente isto tem sido uma falácia, que não é assim que funciona. Vamos falar nomeadamente de três leis e depois como é que efetivamente isto depois se conjuga, como é que isso se faz, como é que se movimenta e quais são os resultados da aplicação dessas mesmas leis. Queria só aqui dizer uma pequena introdução, que é o seguinte: vamos falar precisamente de leis. Leis é precisamente os diplomas legislativos, digamos assim, que emanam da Assembleia da República. Já uma vez aqui também dissemos que há as posturas das câmaras, que há os decretos-leis dos governos e depois os editais lá das juntas federais. Já definimos uma vez, e obviamente tudo isto tem que ser de acordo com a Constituição. Portanto, para nós dizermos que hoje vamos falar de leis elaboradas pela Assembleia da República, que é, digamos assim, o único órgão verdadeiramente representativo dos portugueses. Porque nós, em termos de eleições, tirando o Presidente da República, que é uma figura, não digo decorativa, porque não queria chegar aí, mas é uma figura que, em termos de discussão, Decisões, não faz, leis também não faz, lá vai promulgando uma ou outra, aliás, tem que as promulgar todas. Vai empurrando? Vai promulgando de acordo. Bom, não vamos entrar por aí. E, portanto, é para dizer que isto, vamos falar precisamente de leis que são feitas na Assembleia da República, que são onde estão os deputados que nós elegemos e que supostamente deviam ser as pessoas que deviam representar aqueles que os elegem, não é? Portanto, nós vamos ver que se calhar é capaz de não ser bem assim. São capazes de representar não propriamente aqueles que os elegem e que calhar outros interesses. Íamos precisamente falar nisso e eu ia passar aqui para a Maria da Graça para ela começar a falar nas suas leizinhas, que ela gosta muito de leis, ela gosta mais de leis que eu não gosto de leis, sinceramente. Não gosta de leis? Eu sinceramente, se pudesse... Então coma só as batatas, não vale a pena. Deixa-me ficar o resto. Não, mas isto é só com batata, isto agora também está na moda, sabe? Também. Porque agora isto, qualquer dia, a gente também, quando aquelas pessoas gostarem de um bocadinho de vitela e tal, está a ser complicado. Vamos falar na autoridade Vamos para as leis, tributária, vamos para as leis. Mas já vamos para aí também. melhor as leis. Exatamente. Ora Então, bom, diz como lá. o título, perdão, é muito sugestivo, que aí está Autoridade Tributária e que é o cobrador de frac. Cobrador de fraca, muita gente se calhar não sabe. Explique lá isso do cobrador de fraca. O que é o cobrador de fraco? Porque há muita gente que se calhar não sabe. Ah, sério? Não, acredito. Eu acho que sim. Eu acho que há. Quer que eu explique o que é o cobrador de fraco? explica Então eu vou dizer rápido, o que é o cobrador de assertivo. fraco. Aqui há uns tempos havia aí uma empresa que chamavam-lhe o cobrador de fraco. Várias até. Não, o cobrador de fraco era uma empresa mesmo, existia mesmo uma empresa que chamava cobrador de Eu fraco. sei, mas eram várias. Porque o governo até quis parar com aquilo. Sim, mas aquela andava mesmo. O que é que era? Por exemplo, se tivesse uma dívida de cobrança difícil, contratava essa empresa que andava atrás da pessoa de uma forma, digamos assim, sempre muito incisiva, e lembrando se a pessoa fosse tomar um pequeno almoço, e esse cobrador era um homem que vestia fraco. Pronto. E, por exemplo, tinha um ali. Então o que é que ele fazia? A pessoa ia tomar um pequeno almoço e ia atrás dele. A pessoa ia trabalhar e ia atrás dele. Ficava à porta à espera. Era uma pressão constante por forma a que as pessoas acabassem por pagar. E muitas delas, se calhar, nem tinham dívida. Mas era. Portanto, isto depois chegou-se à conclusão que realmente era ilegal e parece que esta situação acabou. Mas nós, como essa situação acabou. Pelo menos visível, porque de uma forma subreptícia ela até existe. Está bem. E depois, mas nós temos aqui um outro que nós chamamos de uma forma figurativa, o cobrador de facto, precisamente a autoridade tributária, porque parece que funciona quase assim, não é bem assim, mas é quase. Explica lá então, Graça. Acho, não sei se consegui perceber, que as pessoas perceberam. Sim, acho que mais ou menos já viram mais ou menos o que é o A cobrador pequena de fraco. introdução. Então, é assim, a autoridade tributária, como todos nós sabemos, atualmente está a fazer uma determinada cobrança de certas dívidas de entidades.
As custas judiciais, para nosso espanto, e há bem pouco tempo, por exemplo, e daí estar em primeiro ponto, com a entrada em vigor número 27 de 2019, a Lei 27 Lei 27 de 2019, Lei 27 de 2019. O que é que acontece? As finanças, se há custas judiciais ao fim de um processo judicial, há as custas judiciais. Essas custas judiciais são pagas pelo arguido, pelo autor, depende. Se não forem pagas, automaticamente passam para a autoridade tributária. A autoridade tributária faz a cobrança coerciva. Então é assim, mas que analogia é que há nisto? Então o tribunal é o órgão de litígio máximo que nos vai ajudar a cobrar aquilo que me devem, e vai cobrar, vai depois sobrepor as situações, vai passar a cobrar as custas judiciais, porque o Tribunal não tem tempo, o Tribunal não tem funcionários para o fazer, não tem mecanismos judiciais para o fazer. E temos outra vertente também. Deixa eu só um bocadinho. Sim. Repare, aqui está a tal separação de poderes que não existe. Então, se o Tribunal é o órgão máximo deste país, por exemplo, se nós tivermos um litígio de cobranças, nós vamos resolvê-lo no Tribunal. O Tribunal, se tiver um litígio com alguém que não lhe pague, vai socorrer-se do Poder Executivo, que são as finanças. As finanças não têm nada a ver com a parte judicial, digamos assim. Lá está o tal poder, isso que eu dizia no princípio, devia-se separar, mas não separa nada. Porque te interessa que assim seja. Porquê? Porque as finanças têm um poder administrativo poderoso, neste momento é um poder mesmo, desculpa o mas é assim, por forma que consegue cobrar de uma forma muito incisiva, o tal cobrador de fraco, que nós lhe chamamos, não é? Que as pessoas nem se apercebem, mal descuidam, mas vamos continuar. Mal desculpa, já não tenho o dinheiro na conta. Vamos falar mais à frente sobre isso. Portanto, depois temos também a autoridade tributária faz cobranças também das cotas das ordens profissionais. O que são as ordens profissionais? A OTOC, que é a Ordem dos Técnicos Certificados de Contas, a Ordem dos Advogados, a OSAI, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, as tais ordens que são ordens profissionais, que têm os seus estatutos próprios, que têm a sua dependência financeira própria, tudo isso. Mas então, como viram que efetivamente havia aqui muito atraso nos senhores advogados, principalmente o Dr. Guilherme Figueiredo, que passo a citar, viu que efetivamente estava ali cerca de 1 milhões e já recuperou com a autoridade tributária. Tem medo que prescreva. Exatamente. E então, para não prescrever, passaram então estas ordens para a autoridade tributária. Portanto, estas dívidas de cotas para a autoridade tributária. Portanto, a autoridade tributária também não só faz as custas judiciais, depois tem as ordens profissionais dos nossos profissionais que estão aí, pronto, enfermeiros, advogados, solicitadores, aquilo só faltava pôr o exército também a cobrar. Quase. Mas só é que isto para dizer só mais uma coisa, que é o seguinte, é que isto também está regulado por uma lei, que é a lei número 2 de 2013. Como vê, todas estas situações estão a ser reguladas por leis feitas pelos tais da Assembleia da República. Então nós vemos realmente como é que isto funciona. Estas ordens profissionais são ordens de profissionais privados. O advogado é um profissional privado, embora tenha a sua ordem, tem que lá estar liberal escrito, e autónomo. mas é liberal e autónomo, os técnicos contam assim sucessivamente, tanto. Mas no que diz respeito à cobrança, prevista pela lei, e depois já vamos ver mais tarde porque é que isto é assim. E depois a seguir temos a Via Verde. Quem é que não sabe que a Via Verde, quem passa na Via Verde sem pagar, sabe que a autoridade tributária vai identificar o veículo e depois identifica o condutor do veículo e depois o veículo, entretanto, já foi vendido a outra pessoa e quem tem o veículo é que tem que pagar o que a outra pessoa tem, porque não tem efeitos retroativos e todas estas situações que infelizmente nós temos também. Que também está regulado por uma outra lei, Lei 25 de 2006. Portanto, tudo isto são leis feitas. São leis feitas. Posso só dizer uma coisa? Por exemplo, no caso das portagens, é que é uma coisa abismal. Quer dizer, isto é, como dizia eu no princípio, se não fosse sério, quase estava para rir. Repare bem. Primeiro, as empresas que gerem, digamos assim, as autoestradas, a Brisa e a autoestrada, portanto, várias, são tudo empresas privadas, já não são empresas públicas. Porquê é que tem que ser o Estado a cobrar essas dívidas? Porquê é que tem que ser as finanças a cobrar estas dívidas? É ou não é um cobrador de fraco o Estado, afinal? Quer dizer, eu pago uma portagem, pronto, tenho a obrigação de pagar, obviamente temos obrigações de pagar, mas se por alguma razão
não pagar, é o Estado depois mais tarde que vai cobrar a dívida. Mas mais grave que isto é que é a parte grave da situação, é que, por exemplo, isto aqui nós também, acho que ouvirmos aqui, também temos de ter um pouco uma atitude pedagógica. Acho que deve ser assim, é verdade. Porque, por exemplo, se nós vendermos um carro, eu, por exemplo, vendo um carro a uma pessoa e há aquele título de transmissão que é o registro de propriedade, o que é que muita gente faz? Assina o registro de propriedade e outra pessoa, no momento, às vezes até os próprios stands, porque não querem ficar com mais um registro, não sei o quê, não fazem logo o registro na conservatória. O que é que acontece mais tarde? Alguém anda com o carro, não paga a portagem e depois a pessoa que tinha o carro, que entretanto já vendeu, ainda não está o nome dele tirado e a portagem vai vir depois para aquela pessoa que estava em nome dele, que tinha o carro ainda antigamente, que já não foi ele que passou na portagem. Isso é, quer dizer, há dezenas de casos assim, aliás, nós sabemos que é verdade, e no outro dia por acaso estivemos na Via Verde, sabemos que é assim que funciona. Portanto, de uma forma, e depois, mais tarde, a pessoa acaba por não pagar, tem razão para não pagar, mas como o sistema está feito de tal forma, acaba por ir para as finanças, e as finanças, de uma forma ou de outra, vão querer cobrar esses valores. Mas uma outra situação mais grave ainda, já que estamos a falar nesta história das coisas, que é o caso, por exemplo, o senhor tem um carro. Imaginemos, hipoteticamente, isto é um caso hipotético. Não é tão hipotético assim, mas pode acontecer. Tem um carro, entretanto passa numa portagem e não paga. Não paga, venho, o que é que lhe acontece? A Brisa, ou a empresa, digamos assim, concessionária da autoestrada, manda-lhe uma cartinha a dizer: você pagou num dia tantos, passou o seu carro, então, portanto, faça favor de dizer quem foi o condutor que conduziu. Até foi você ou fui eu, por exemplo. Mas, foi você. Fui eu, pronto, fui eu. Foi você. Passei lá, mas agora vou pagar isto, não me apetece pagar isto, não tenho nada que pagar esta portagem. Então o que é que eu faço? O que é que eu faço? O meu vizinho do lado é um homem que até cá não está no estrangeiro. Mas eu, porque até tenho, por qualquer razão, uma vez até fiquei com o número de contribuinte dele, a morada sei porque é ali ao lado, o nome dele completo também sei, e portanto vou lá abrir e dizer: olha, não fui eu que passei com o carro. Quem passou com o carro foi o senhor José Manuel Tal, que mora na Rua Tantos. António, o senhor António. O senhor António Tal, que mora na Rua Tantos e José Manuel estava a calhar. O que é que acontece? A empresa, com aquele documento que pode ser falso, não quer dizer que seja, mas pode ser falso, pega naquilo e não está com mais, manda, envia para essa morada que não está lá ninguém, e envia uma carta listada que é devolvida. A pessoa pode, normalmente é devolvida, mas envia 2, 3 cartas listadas, depois pode inclusive mandar uma carta simples, e a partir do momento em que essa carta simples for com um auto, acompanhada por um auto da pessoa, da entidade que o faz, já é considerado notificado. Digamos, a pessoa nem pode estar cá em Portugal, pode estar em qualquer lado e está a ser notificado de uma multa. Quando diz uma multa, há multas e multas, não é? Há multas que podem ser. Está sendo notificado de uma multa que nem sabe que existiu. E o mais grave que isso... nos juros, não é? E mais grave que isso, imaginemos, por exemplo, isto depois acaba por ir para as finanças. Lá está a tal situação das finanças. Exatamente. Mais grave que isso. Se a pessoa, por exemplo, tem uma conta bancária, quando cá chega a Portugal tem conta bancária penhorada e nem sabe porquê. Isto é evidente que isto acontece, mas é mais frequente que aquilo que nós pensamos. Falamos mais para a frente. Eu vi por acaso um caso, portanto, um senhor a queixar-se numa casa assim idêntico que você estava a falar, da Via Verde. Sim. Que se esqueceu de pôr a morada ou algo assim e começou a receber cartas porque não recebia as faturas e por qualquer razão trocou o identificador da Via Verde, não sei o quê. Então as coisas iam para o lado errado, não pagava. Lá está o que uma dívida de 56 euros, ele diz que acabou por pagar 200 e tal euros por causa dessas gigajogas e foi a autoridade tributária que foi lá bater. Este exemplo que eu dei é um exemplo caricato, mas pode acontecer. Claro. Pode acontecer. Acontece efetivamente, e repara, a partir do momento que um processo entra via autoridade tributária, vamos lhe chamar assim, para ser cobrado, tem logo o processo administrativo. São logo 25 euros. Se esquece de pagar o imposto do carro, o IUC, são 25 euros nos primeiros 10 dias. Depois se passa dos primeiros 10 dias, tem depois mais 20 dias para pagar voluntariamente. Mas já é coima.
E depois já sobe a 85, mais o imposto do carro. Vamos só falar de custos administrativos. Portanto, tudo isto é um arrecadar de dinheiro para o Estado. Exatamente. Pronto, em termos é cobrador fraco, é sim senhor, porque são coimas e mais coimas e mais coimas, sem hipótese sequer de eu manifestar o meu desacordo, que é um direito constitucional que me assiste, contestar e dizer assim, não fui eu. E eu só sei, pós-penhora, que a minha conta é, quando vou com o multibanco, não está aqui, como é que Ou posso? quando está a passar em alguma rotunda e depois ficam-lhe com o carro, por exemplo. Essa situação foi caricata, convenhamos, não é? Vamos falar só mais uma coisa, se quiserem fazer o favor de passar essa situação aí. Não, essa parte aí, essa é a parte de notificação que já falámos um pouquinho, também para termos tempo e falámos coisas também literalmente. Pronto. Agora, como é que funciona, por exemplo, esta história da autoridade tributária? Quando nós falávamos, o tal cobrador de fraco. Isto é muito simples. Muito simples, não é assim tão simples. Hoje em dia, quase toda a gente já tem o e-mail lá na autoridade tributária. Portanto, há vários tipos de notificação, um deles é enviar por e-mail, por carta listada. Também pode haver a tal situação em que as pessoas podem já não estar namoradas naquele tempo. Pronto. E a autoridade tributária, por exemplo, envia-lhe um e-mail a dizer que você tem uma dívida deste género, por exemplo, da Brisa, ou uma dívida deste. Inclusive, é que estávamos a falar há pouco, as empresas têm que ter, a autoridade vai para a autoridade tributária e envia-lhe, por exemplo, a dizer, mas por qualquer razão, às vezes acontece, quantas vezes nós estamos à espera de um e-mail e o e-mail nunca mais veio, aquilo veio, desapareceu, ou porque o servidor foi abaixo, pode acontecer, O que é que a autoridade tributária não quer saber isso para nada? A partir do momento em que envia, e agora, nomeadamente para as empresas, existe aquilo que chama a via CTT. A partir do momento em que envia, considera que a pessoa está automaticamente notificada. O que é que acontece muitas vezes? A pessoa só sabe que efetivamente tinha uma dívida quando vai à conta bancária e quer levantar o dinheiro e diz, não tenho saldo, então tenho lá tantos milhares de euros, não tenho saldo. Não, vai ao banco ou vai saber o que é que se passa. Você tem a sua conta penhorada. Mas tem a minha conta penhorada e vai saber o que é que se passa. Isto tem a ver com a Via Verde, por exemplo. Continuo a dizer Via Verde porque é uma coisa muito caricata, tirando as outras todas. Tem a ver com a Via Verde. Aí tem. Então o que é que se passa? Vai à Via Verde e diz, olha, senhora, no dia tantos, passou, mas eu não fui eu que passei. Então agora tenho que contestar. Mas enquanto contesta e não contesta, já penhoraram, mas não penhoraram o valor da dívida. Exatamente, penhoraram o valor do saldo. Agora imaginemos, por exemplo, que a pessoa só tem aquela conta. Tem lá, por exemplo, 10 mil euros e tem uma dívida de 500 euros, por exemplo. Não paga mais conta nenhuma. Não quer. Imaginemos que não tem mais dinheiro, tem só aquela conta. Sim, estou a dizer que não paga mais nada porque quer pagar os 500 euros, mesmo querem pagar, não consegue porque não tem dinheiro para pagar. Exatamente. Repara bem o que isto chega. Quer dizer, isto é fraco, isto é pior que o cobrador de fraco. É pior que o cobrador. Portanto, penhora os saldos. Não se penhora só o valor da dívida e a pessoa fica praticamente com a vida estragada, pelo menos enquanto aquilo não fica resolvido em 2 dias, nem 3, nem 4, ou então tem que andar a pedir favores a alguém para lhe emprestar 500 euros para resolver e a falar sobre a sua vida, que ninguém tem nada a ver com a vida dele, não é? Claro. Para pagar 500, mesmo aqueles 500 euros, isto é valor, pode ser em valor inferior, para pagar porque não pode mexer no dinheiro dele para pagar aquilo. E é isto, são estas leis que se fazem na Assembleia da República, isto são leis dignas de um país democrático, um país de direito? Sinceramente, acho que não. Mas quando também, há outra forma também das finanças de penhoras, não é só as contas bancárias. Sim. As pessoas lá em casa poderão pensar, eu não tenho conta bancária, ninguém vai penhorar nada, não é bem assim. Podem ir ao nosso ordenado, com duodécimos, deixam-nos só o mínimo nacional, que é o mínimo garantido para a nossa sobrevivência, não sei como, não é? Mas pronto, deixam-nos aquele bocadinho do ordenado mínimo nacional, que é a base que eles têm. Podem também ir para as penhoras dos nossos bens, a penhora de um automóvel, e mais, fazem-lhe a penhora do automóvel, e para retirar a penhora tem que pagar, porque senão não é a autoridade tributária que vai suportar mais esse custo. Claro. O que é que isto acontece para sintetizar estes custos e coimas, as pessoas lá em casa? Sim, aquela gente só fala em custos e coimas e... Tudo isto vai onerar o processo de tal forma, tanto juro, tanta multa, tanta coisa, para onde vai esse dinheiro? Que é uma pergunta que eu agora passo para o António. Uma multazinha que são 20, 30 euros, 50 euros, vai aos 200, 400, 500 euros. E para onde vai esse dinheiro? Agora vamos fazer a questão. Porquê é que isto funciona assim? Então vamos ver, de acordo com a tal lei de 2006, é a lei 25 de 2006, diz assim, no seu artigo
17º, do artigo 17, diz assim: 40% do valor daquilo que for cobrado vai para o Estado. 35% vai para a Direção-Geral dos Impostos. 10% vai para o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias. E só 15% é que vai para as concessionárias. Ou seja, o Estado cobra 85% disto. Aí está a razão. Porque é que você passa numa portagem e não paga logo para o dobro. E depois vem todas aquelas alcabalas a seguir. Agora, será que estamos a dizer assim alguma anormalidade quando estamos a chamar cobrador de fraco? Quer dizer, há que pensar duas vezes. E é assim que isso funciona neste país. É assim que nós estamos neste país, é assim que as coisas são, e não vale a pena estarmos a discutir. É assim. Portanto, quando nós votamos nesta gente, vão lá para a Assembleia da República pensar que vão defender os nossos direitos, meus amigos, não vão defender os nossos direitos. Desculpem, digam, mas não defender. Também podem defender alguns direitos, mas estão muito pequenos. A maior parte nós já vimos. E depois outra coisa engraçada é que nós vemos aqui, por exemplo, não sei se tu ias falar nisso, o caso, por exemplo, mas pode dizer, o caso do Jardim Gonçalves, o que é que aconteceu? Sim. Porque aqui nesta gente, desculpa lá só mais uma coisa, aqui nesta gente, mesmo... Você quer que ela fale, mas não, mas fala, falar? Só para nós mesmo nesta gente, praticamente, se lá está, ficam notificados. Mas há casos, conta-lhe essa história. Já falamos aqui 3 vezes qualquer dia, ando a perseguir o Dr. Jardim Gonçalves. O Dr. Jardim Gonçalves foi-lhe atribuído um perdão de dívida da autoridade tributária de 500 mil euros por não ser citado. Já vimos atrás nas peças que pôs aí muito bem, que há muita forma de citar as pessoas. E a autoridade tributária até o consegue, para o pequeno contribuinte. Mas para o grande contribuinte não consegue. Agora, porque é que isto acontece com o pequeno contribuinte, com as penhoras automáticas? É o sistema, eles dizem mesmo nas finanças, dizem assim, o sistema lança uma penhora durante a noite, nós não podemos sequer ver o que é que se passa. Nós, quando vamos às finanças, eu venho de lá deprimida. Eu, se for às finanças tratar de uma situação que é suposto ir tratar, de uma caderneta predial, de uma alteração de um prédio, de uma alteração de qualquer outra, situações próprias daquela entidade, eu só ouço falar, devia haver, penhorar uma conta, o que é que eu faço agora, tenho filhos para tratar, aquilo é deprimente, é uma tristeza. Para além do tempo de espera que eu estou para tratar de uma situação na entidade competente, não é? E que é uma entidade pública que me devia dar apoio e que me devia resolver os meus problemas como cidadã pública, não é? E como público, e não me dá esta situação. Portanto, eu chego lá, tenho filas intermináveis de outras coisas, muito menos para tratar de coisas que passam nas finanças. Portanto, isto é realmente o que se passa neste momento em qualquer repartição de finanças que infelizmente temos. 5 minutos. Temos 5 minutos. Maria da Graça fala 5 minutos. Temos também outros operadores de FRAC que são agora, embora não regulados por nenhuma entidade bancária, que são aquelas empresas, já muita gente ouviu falar, a Injustiça, a Servdebit, eu cito algumas, o 8star, a Efesto, Gesfone, entre outras, há várias. O que é que são estas empresas? Muito rapidamente. Estas empresas têm um call center em sítios realmente de renome, rendas caríssimas. Estas empresas dedicam-se a comprar um grande volume de dívida, a baixo valor, e dívida é essa, que é dívida ou não é dívida, que muitas vezes já está prescrita, que existe e nem existe, e depois tratam de ligar para as pessoas, para os familiares, para os vizinhos. Temos aqui um processo, vamos aí penhorar a casa, temos um processo, vamos aí ao seu emprego, tenho aqui um processo, e muitas vezes as coisas nem é assim. O que é que eu aconselho? Porque muitas pessoas pedem-me ajuda para fazer este tipo de cartas. E eu faço. O que é que eu aconselho a estas pessoas? Para se indagarem e para dizerem que eu não devo isto. Há certas situações que têm prescrição, nomeadamente as telecomunicações, nós sabemos, não é não pagar as coisas, eu não estou a dizer para as pessoas não pagarem, pagar o que se deve, mas pagar o que se não deve, isso é doloroso, porque não andamos aqui a nadar todos em dinheiro, infelizmente. O que acontece é que estas pessoas estão... As telecomunicações prescrevem, isto lá para casa, passados 6 meses, se não for interpelado, não tem que pagar as telecomunicações. Mas
Tem que se pedir. Tem que se fazer uma carta. Quem fala das telecomunicações fala de eletricidade. Não, telecomunicações, telefones, telemóveis, telecomunicações. Sim, mas eu creio que também é o Sim, mesmo sim, tempo, essas também têm a ver com A isso. eletricidade aqui é uma situação que tem. Isso é outra situação é uma situação diferente porque eles têm mais uma ação por mão própria, como se diz no direito. Como sabe, a eletricidade, se não se pagar, eles fazem logo o corte. E uma pessoa sem eletricidade não pode viver, não é? É um meio básico. Eletricidade e. Mas eu digo o tempo de mas também prescrição, sim, a prescrição. Embora aí na eletricidade, desculpa lá, só um pormenor, por vezes aí o contribuinte às vezes até faz uma marosca, que mudam de umas para as outras e deixa ficar aí dívida naquela, mas pronto. Principalmente porque prescreve, No passado 6 meses, cartões de crédito como também. prescreve e tal, pronto. Isto também é importante. Infelizmente também temos um pouco disto, não é? Infelizmente. Perdão, no que concerne aos cartões de crédito, acontece também muitas vezes as entidades mandarem deliberadamente um cartão de crédito para a sua casa. O que é que acontece? Não usa o cartão de crédito, não tem que pagar nada porque não usa o cartão de crédito. Mas não é bem assim. O problema é que lhe atribuem uma anuidade. E se não pagar essa anuidade, tem custas, mais coimas, mais custas, chega a um ponto que também se vê com um grande problema. O que é aconselhável aqui? Aqui há uma entidade que regula assim, o Banco de Portugal. Já me aconteceu com um familiar e eu tive que insurgir-me contra o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal resolveu. Usei o Banco de Portugal, escrevi uma carta ao Banco de Portugal e o cartão de crédito que nunca existiu, que nunca ninguém o usou, que nunca ninguém gastou um cêntimo dele, mas naquela altura já estavam 100 e tal euros em pagamento. Por causa das tais taxas e as tais anuidades. E mais. E com o agravante, se não usou foi porque não quis, tivesse usado. Tivesse usado, o cartão estava aí, se não usou foi porque não quis. Disseram isso. Isso é uma das formas agora que os bancos têm, vão buscar o dinheirinho a tudo. A tudo. Alguma coisa. E com estas coisas automáticas. Vocês fazem referência ainda ao Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde também é uma situação que prescreve. Ao fim de 3 anos, mas também voltamos à mesma situação. Temos que ser nós a pedir, através de uma carta, que diga somente a nossa identificação e que diga por prescrição de taxas de saúde. Atenção, para o Serviço Nacional de Saúde são 3 anos. Telecomunicações 6, Serviço Nacional 3. Atenção às prescrições, porque muitas vezes estamos a pagar aquilo que não nos é devido. Uma coisa que ficou para trás em 2006, por exemplo, em 2007, estamos em 2019 e que efetivamente não é da nossa esfera jurídica pagar esse valor, porque está prescrito, pelo que não devemos pagar. Nomeadamente estas situações dos cartões de crédito, repare, não prescreve, mas aí temos a tal entidade que está por trás e que nos ajuda, o que é muito bom. As prescrições temos que invocar sempre a prescrição por escrito. Carta registada, aviso de recepção, guardar essa carta por 10 anos, que é bom, guardar isso por 10 anos, para ter sempre uma prova que efetivamente a carta chegou ao local certo e que efetivamente está invocada a prescrição ao abrigo da lei vigente. Ainda a máxima ainda continua, não é? Paga primeiro, isso é assim. Reclama depois. Exatamente. Isso é assim. Paga primeiro, reclama depois. E depois, aí para reclamar, já temos que ir para tribunais e até termos a decisão. Aí já os tribunais já funcionam. Ou não funcionam. Quando é para aquele lado. Exatamente. Quando é para aí nós pagamos e depois vamos para tribunais e depois. Mas você estava a dizer, para onde é que vai aquele dinheiro dos extras, né? Dos juros, etc. Para onde é que vai? Então, como é que eles conseguem perdoar as dívidas aos amigos? Ora bem, isto foi exatamente aquilo que era. E não só, repare, porque nós, já que está falando nisso, talvez para rematar, repare, nós no outro dia tivemos, aliás, esta semana tivemos a informação de que Portugal é dos países da Europa que tem mais dinheiro nas offshores. Suponho que é o terceiro país, assim, uma coisa qualquer. Como é que um país tão pequenino tem dinheiro nas offshores? Precisamente porque é para onde vai as fugas dos dinheiros que deviam estar aqui a ser aplicados e que não estão. Pronto, não tem nada que na nossa saúde, na nossa portanto, o dinheiro que devia para a saúde, tudo. devia ser aplicado, não, mas para os offshores, vai para esta. E depois temos pessoas a fazer grandes prédios milionários e depois a desaparecerem daqui e irem para a China em outros lados. Mas agora vêm reforços. Vêm reforços, porque já vimos malta que foi eleita agora. Aquele rapazinho que foi de saias e tudo, agora vamos ter ali. Não vamos ter, infelizmente. Eu acho uma aberração, infelizmente vai ser, nós não vamos melhorar nada, antes pelo contrário. Eu pensei que isto agora ia ser levado a sério. Tenho muita pena, mas não acredito muito que isto vai melhorar alguma coisa. A não ser, já agora só para acabarmos, que façamos todos como fez o nosso Primeiro-Ministro, que já prometeu o aumento de ordenado mínimo, mas para 2023. Ele se calhar já lá não está. Pronto. Olha, muito obrigado pela vossa presença aqui. Foi assim então o nosso hora, não chegou a ser hora, mas foi a meia hora
da opinião dos nossos convidados António Nunes e Maria da Graça. Muito obrigado mais uma vez.